Afinal, por que é tão difícil falar de emoções? Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal especializada em sexualidade e no tratamento de traumas que afetam o seu prazer, a sua vida como um todo. Então eu tô aqui pra gente falar sobre isso hoje. Por que é tão difícil expressar sentimentos e colocar, deixar isso vir à tona e ao mesmo tempo expressar isso no mundo, organizar isso tudo? Então, a gente vai começar a conversar primeiro sobre a questão da vulnerabilidade. O quanto é difícil a gente colocar a nossa vulnerabilidade num mundo que romantiza a ideia do herói, de que aquela pessoa, olha como ela é forte, ela não morre até, dependendo do herói, né? Que a gente vê nos filmes, nas séries, enfim. Então, é muito romantizada essa ideia da pessoa super forte. E aí, quem você acha que eu vou pegar e vou ficar falando das minhas dores pra qualquer pessoa, ainda mais na terapia, né? Eu nem conheço essa pessoa, eu vou ficar falando, não falo pra ninguém. Então, qual que é a merda disso, né? Porque nem todo mundo, quer dizer, ninguém é forte o suficiente a ponto de conseguir guardar, atravessar, ignorar suas emoções. É uma força que é muito potente e que, se ela não é extravasada, ela começa a acarretar uma série de problemas. Começam com os transtornos, como a ansiedade, por exemplo, a depressão, e pode evoluir para os casos, ou já pular diretamente para casos crônicos de saúde, problemas crônicos, inclusive o câncer. Então, gente, a gente não tem ideia do quanto é importante expressar emoções. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não tem educação emocional. Na escola ninguém fala nada disso. Né? Eu lembro que com 18 anos, eu comecei, era uma fase de boom de livros de autoajuda. Não tinha internet na época, né? Acho que nem tinha, não lembro. É, mas não tinha rede social. Ah, acho que tinha Orkut. Orkut, gente. Olha a minha geração. E aí os livros de autoajuda eram os únicos recursos, por exemplo, que eu tinha. Eu não conseguia nem comprar os livros. Eu ia pra escola, e aí na escola tinha a biblioteca, e na biblioteca da cidade também tem esse acesso a vários livros. Era uma época muito forte, os livros. Hoje a biblioteca não tá tão boa quanto era antes, mas naquela época era muito forte. Então, a minha geração não cresceu com acesso a psicólogo. Nem se falava disso, minha gente. Você acha que meus pais sabiam que existia psicólogo? Não se falava. Hoje, com meu filho que tem 11 anos, ó, eu tô com 35, 15, 20 anos atrás, né? Tempo. E aí, há 10 anos atrás, eu tive meu filho. E aí que o bagulho ficou louco, que eu tive que começar a olhar para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para os meus processos, para minhas dores, para meus traumas. E enfim, chegamos onde estamos. E agora eu faço questão absoluta, né? Assim como eu vejo muitos amigos, de que meu filho entenda sobre suas emoções, que ele expresse suas emoções, que ele tenha vocabulário para falar sobre elas. Eu percebo que, para mim, por exemplo, faz nem 2, 3 anos que eu comecei a ter um vocabulário de uma sofisticação para reconhecer os meus sentimentos. Porque sim, existem sentimentos que são mais refinados. Hoje você vê uma pessoa e você consegue bater o olho quando ela tá com sentimentos extremos. Então você tá triste? Nossa, você tá triste. Você tá com raiva? Nossa, aquela pessoa tá com raiva. Ah, aquela pessoa tá feliz. Isso são sentimentos muito brutos. Mas no nosso cotidiano, existem pequenos sinais e pequenas expressões perto desse sentimento bruto que decorrem, que desdobram desse sentimento bruto. Por exemplo, a irritação. Às vezes eu vejo a pessoa ela chegando no consultório, você vê que ela é um pouco mais irritada, assim. Aí eu falo, você tem raiva? Não, não tenho raiva. Como assim você não tem raiva? E essa irritação aí? Claro, não joga assim na cara, né? Mas a gente vai no processo ajudando a pessoa a se reconhecer. Porque não é fácil mesmo. Às vezes você pode até entender o sentimento. Olha, eu entendo que existe o sentimento de raiva. Eu posso entender que existe o sentimento de irritação, mas eu percebo no corpo os sinais, os códigos, o código respiratório da tristeza, da raiva, da irritação, da frustração, da melancolia, né? Então, todos os sentimentos
principalmente os mais refinados, que parecem sutis, mas são tão potentes quanto esses sentimentos mais brutais, selvagens, até, como a raiva, em grande escala, a fúria, né? Todos os sentimentos e sensações, eles mobilizam esse corpo, eles têm código aqui dentro. E quando a gente começa a entender tudo isso, como se manifesta, a gente começa a prevenir reações. Então, se você tá num dia que você tá mais irritado, por que que você vai para um lugar onde você sabe que vai ter estímulos que vão ampliar sua irritação a ponto de você chegar na raiva? Como você vai se expor a pessoas que você já sabe que te deixam enfurecida? Então você já tá vendo a sementinha do caos ali. Você já tá vendo que algo tá borbulhando com você, em você, desde a hora que você acordou. E aí, opa, consigo me responsabilizar e prevenir problemas. Porque muitas vezes se você não tivesse ido naquele lugar, você tinha evitado de confrontar alguém, de dizer coisas que você não queria, de brigar com seu melhor amigo ou com a pessoa que você ama. Porque você não tá tendo habilidade de reconhecer suas emoções, seus sentimentos, o que é que tá acontecendo aí, não tá se respeitando. Porque às vezes também a gente se respeita, não, a gente se vê, se sente, mas não respeita o que é que você precisa quando esse sentimento tá aí. Então, é difícil sim falar de emoções, de sensações, de sentimentos, é difícil se expor, se colocar vulnerável, mas é preciso. Então, só na terapia a gente consegue ir mais fundo nisso, consegue recursos para entender como esses sentimentos estão sendo, sabe, ativados aqui dentro, quais são os gatilhos que te fazem se sentir assim, qual foi a primeira vez que você se sentiu assim, e vai entendendo, fazendo um mapa dos seus sentimentos e sensações. Então, a escala, a paleta, né, de sentimentos que um ser humano pode sentir, ela é vasta. Agora, a gente precisa entender para além da mente. A gente precisa entender com o corpo. O que é que o corpo está sentindo, que sinal que ele está dando, para que a gente pare de se atravessar, para que a gente pare de acumular angústias, sabe, raivas e tristezas e aquele universo aqui dentro. E pare de ficar doente. Porque com a nossa formação, a formação que eu tive em somatização do trauma, ficou óbvio, claro, assim como o Gabor Maté vem falando, a Dani, né, que é a minha mentora em relação a traumas, Daniele Malini, de que sim, a gente adoece, né? A gente adoece por não entrar em contato com as nossas emoções, com a nossa história, com aquilo que tá marcado aqui no nosso corpo. Então, por mais difícil, repetindo, mais difícil que seja, por mais difícil que seja, entre em contato com as suas emoções, né? Porque, às vezes, o pior também é assim, você fala, eu não expresso minhas emoções pro mundo, mas eu tô percebendo elas aqui. Então, eu escrevo num diário, eu danço, eu faço respiração consciente, eu vou pra terapia e tal. Não precisa sair falando pro mundo, eu estou triste. Mas em algum lugar você precisa falar, criatura. De alguma forma você precisa expressar, você precisa dar vazão. Porque sentimentos e emoções são uma energia intensa, né? Não é algo aleatório, simplista, que não tem potência, mas tem muita potência dentro da gente. Então, precisa ser mobilizado, atravessado, regulado, elaborado. Todas as palavras que a gente usa muito na terapia, tá bom? Então, força na peruca, como diz a minha geração cringe, né? Força na peruca e bora pra terapia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender depois que você aprender a atravessar suas emoções, reconhecer, atravessar, enfim, se posicionar. Vale muito a pena. É o maior e o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, ok? Não é só conhecimento, faculdade, certificado. Conhecimento não é só sobre isso. A gente precisa buscar sabedoria. E não tem sabedoria maior que a sabedoria do nosso corpo, das nossas emoções, sensações e sentimentos. Beijo grande, até mais!